boa noite, você que está conosco pela TV Horizonte, e nos encontramos para que ao redor da palavra nos alimentemos do Cristo que caminhou pela terra fazendo bem, falou, deu-se a nós e nos ofereceu um caminho de vida e de redenção. Seja muito bem-vindo à casa de Nossa Senhora da Piedade, a casa de Clemência e Bondade, aqui na Serra da Piedade, magnífica arquitetura divina. Estamos pela TV Horizonte e contamos com você. Para quê? Para que, como membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nos dê condições de continuarmos o caminho de proclamar a palavra, não para falarmos de nós, mas para deixarmos com que o Cristo, palavra, segundo a tradição e segundo a Escritura, continue a nutrir-nos com o pão da verdade e da vida. Estou aqui com o César, muito bem-vindo, César. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe e guarde, que Deus abençoe e proteja. Também o Felipe, que está ali, ó. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe e guarde, Felipe. E nós estamos gerando essas imagens através da Z2 Comunicação com o FM, o Felipe Marques. Que Deus abençoe e guarde também o Felipe. Caríssimo, caríssima, quero convidá-lo para já abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. É o texto do próximo domingo que nós vamos rezar em toda a igreja e estaremos juntos. Juntos, então, peçamos que o Espírito nos ajude para que compreendamos a palavra, rezemos e a vivamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, convido você a preparar-se para escutar o Evangelho. Nós vamos passo a passo. Cada um de nós tem um caminho, um modo de conduzir, e é uma riqueza. Mas eu prefiro ir com você passo a passo. Nesse momento, preparemo-nos para escutar com atenção a proclamação do Evangelho. Cantemos. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo,
Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos debruçar sobre o texto. Você, então, pegará o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, e vai ler silenciosamente. Só você. Leia. Vamos ler novamente? Agora eu peço ao César que leia para nós. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, de modo que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não os ouvir, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se 2 de vós, na terra, concordarem em pedir alguma coisa, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Fizemos a leitura. Agora, você novamente vai escutar a narrativa, ela acompanhando comigo no texto, e aquilo que te chamar a atenção, foque. O que vai me chamar mais atenção? Talvez já tenha até chamado, mas eu já tenho o meu. Eu já tenho o versículo que me chamou a atenção aqui, mas eu quero voltar de novo ao texto. Vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja.
Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E então, tendo lido o texto, agora vamos ver o que ele nos interpela. Qual o trecho que mais te chamou a atenção nessa pequena perícope, nesse pequeno trecho do Evangelho de Mateus? O que te chamou a atenção aí? César? Me chama a atenção o versículo 20, a parte B, a segunda parte do versículo. Está escrito, ali eu estarei no meio deles. Isso me chama muita atenção. Felipe? Me chamou a atenção o versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. O meu foi esse aqui. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E o seu? Qual é o trecho que te chamou a atenção aí? Pensa um pouquinho, se debruça um pouquinho. E hoje eu vou agir um pouquinho diferente. Vou tentar puxar os pontos aqui e para a gente entender a riqueza de toda essa perícope, de todo esse texto. Então, vamos partilhar um pouquinho? Felipe, por que esse texto te chamou a atenção? O que ele te chama a atenção? Me chamou, Padre, a atenção na responsabilidade que nós temos que ter em chamar a atenção de um irmão que está cometendo algum erro. Evitar de publicar e tratar sós da forma que está falando no Evangelho. E é interessante, vejam bem, vai corrigi-lo a sós contigo. É um itinerário, aqui é chamado o Sermão da Comunidade. É um itinerário onde todos nós precisamos ter muita atenção. Se alguém peca contra mim, primeiro tentar resolver com aquela pessoa em particular. Porque aí, com honestidade, com clareza, a gente resolve muita coisa. Porém, se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Afinal de contas, que outras pessoas ajudem esse alguém a cair em si. Mas se com 2 testemunhas ele não cair em si, ainda aí diz a igreja. Porque a igreja, a comunidade dos discípulos, tem como parâmetro orientar aqueles que dela participam. Orientando para que continuemos todos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a sua palavra, sendo suas testemunhas. Agora, se ele não ouvir a igreja, trate-o
como se fosse um pagão ou um pecador público. Essa impressão me chama muito a atenção. Por quê? Eu escutei uma vez um padre dizendo: tratar como um pagão ou um pecador público. Significa dizer, o pagão é aquele que não faz parte do povo de Deus. E um pecador público é aquele que, tendo ciência da palavra e da orientação de nosso Deus em sua palavra, escolhe permanecer um caminho que não é coerente segundo o ensinamento dele. Mas ele sempre tem a oportunidade de recomeçar. Sempre tem a oportunidade de reiniciar o seu caminho. Tratar como um pagão ou como um pecador público quer dizer, essa pessoa fez uma escolha equivocada. Mas sempre há tempo de voltar. E daí então, vejam que coisa, o que ligares na terra será ligado no céu. Foi falado isso a primeira vez para quem? Pedro. Agora é falado para a igreja, numa dimensão muito interessante que é, se alguém pecou contra mim ou se alguém peca, eu tenho a oportunidade de vincular essa pessoa ao mistério ou não. Se ela é um pecador público, eu posso vinculá-la ou não a esse mistério. Eu tenho a missão de vincular as pessoas. Se dois ou mais estiverem reunidos, se dois ou mais estiverem de acordo com a coisa, como por exemplo, errei, me perdoe, recomecemos. Há um vínculo estabelecido. Se alguém trilha um caminho que não é adequado, unidos, podemos revincular essa pessoa, duas ou mais pessoas reunidas, ou a igreja reunida, vincular esse ao mistério do qual ele participa, que é da vida nova em Jesus Cristo. Nós não temos consciência da importância do ministério batismal que nós recebemos. Profetas, sacerdotes e reis. Sacramento de Cristo. Ora, se dois estiverem de acordo sobre qualquer coisa na terra e que pedir será concedido, nós somos capazes de nos unir em oração para pedir a Deus coisas mirabolantes, sobre curas, sobre milagres, sobre tantas coisas, mas a gente se esquece de um ponto muito importante: rezar uns pelos outros e torcer uns pelos outros, estarmos juntos uns pelos outros para que continuemos no caminho de Jesus Cristo. Qual é a postura que geralmente alguém tem nas nossas comunidades quando alguém erra? E aí, o versículo 20, o que te chama a atenção? Ali eu estarei no meio deles. Quando eu escutava essa passagem bíblica, eu me lembrava de que eu faço parte de um mundo onde receber correção talvez seja um tabu, né? Assim, a gente tem que medir palavras para fazer com que o outro entenda as situações. Mas olhando para a minha história, para quem eu sou um ser egoísta. Quando alguém chega para mim e fala: olha, o caminho que você tomou, a realidade que você tomou, ela não é muito agradável para a comunidade. E quando eu reconheço, quando eu faço, né, eu me debruço sobre aquela realidade, reconheço que estou errado, eu consigo perceber que Deus está no nosso meio. E é por isso que a igreja ela é viva até hoje, por causa de erros e acertos que às vezes nós mesmos criamos, né? Os erros que eu mesmo cometo, sou eu que crio. Sou eu, para errar, eu que tenho que tomar a decisão. Mas aí eu tenho o irmão que colabora para que eu também volte a esse vínculo de amor, porque ele está no meio de nós. Então, se eu me arrependo, se eu estou unido a Cristo, se eu faço parte dessa igreja que quer que o outro também siga a vida, o evangelho, a proposta do reino dos céus, é porque ele está no meio de nós e reconhecemos isso. Esse trecho ele é muito singular e precioso porque nós olhamos o estar no meio deles, eu estarei no meio deles, mas a condição para estar no meio deles está expressa no versículo 20a, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome.
Reunidos significa unidos de novo em meu nome. Meus caros, minhas caras, não é à toa que esse trecho está vinculado exatamente ao versículo 15, numa cadência. Porque estar reunido em nome de Cristo significa, e estarmos unidos em Cristo, é mais do que simplesmente falar o seu nome. É ter a compreensão da nossa oportunidade e da nossa missão de vincular todos ao mistério do seu amor. É triste percebermos que não só dentro de nossas comunidades, não só no meio da humanidade, tantos falam de Jesus Cristo de modo pessoal e individualista. Quer dizer, sou eu e ele. Mas aqui mais uma prova de que o vínculo de correção está em mais de uma pessoa. Eu com você. Se você não me escuta, eu com mais dois. Se você não nos escuta, eu e a igreja. Se você não nos escuta, você fez a sua opção. Entretanto, se estamos unidos a Cristo, comprometidos com a missão de Cristo que é salvar, nós então entendemos que precisamos estar unidos de fato, inclusive para que todos possam se vincular e encontrar-se com Jesus Cristo e caminhar segundo a sua palavra. Somos capazes de nos unir por muitas coisas, menos para ajudar os outros a reconstruírem sua vida. Somos capazes de fazer muitas peripécias espirituais. Hoje tem peripécias de todo tipo, menos a fundamental. A mais importante, aquela que tanta gente fala, mas pouca gente entendeu. Reconhecer que o único e verdadeiro dom que temos é Jesus Cristo. E se Ele é o único e verdadeiro dom, nós não podemos nos destruir. Nós não podemos ignorar que todos nós somos falhos, mas que todos nós podemos recomeçar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, quer dizer, reunidos mesmo, vinculados a Ele. E o vínculo a Ele significa que nós estamos também vinculados uns aos outros. Eu sou responsável por fazer com que você também sempre esteja atento a continuar no caminho da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é unidade. Unidade não é ignorar as nossas diferenças. Unidade é perceber nas nossas diferenças uma oportunidade de crescimento, de tal maneira que aqui, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou no meio deles, porque eu, sendo a coisa mais importante, a pessoa mais importante, eu faço com que eles ultrapassem os próprios interesses. Nós não entendemos ainda, muitas vezes, na sua casa, nas nossas comunidades, nas nossas pregações, o que significa, na verdade, estar reunido em Cristo. Porque nós não sabemos se Ele realmente está no nosso meio. Nós não temos essa convicção, porque Ele não é o dom que nos vincula. Gosto aqui de uma expressão em inglês, que é o among, se não me engano, significa Ele não está só no meio, mas Ele está entre nós. Entre eu e você, ou está Cristo, ou está o quê? Entre eu e você, se não está Cristo, quem está? Senhor, dá-nos a graça de sempre acreditarmos no recomeço da história de cada pessoa. Que ainda que as opções sejam equivocadas,
que elas nunca nos afastem do compromisso de unir corações ao seu amor. Faça a sua prece. E juntos, pedindo a vinda do reino de Deus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, vem aquela parte que é o colocar em prática. O que esse trecho que te chamou a atenção precisa abrir o seu olhar ao longo de toda essa semana? Exemplo: seja tratado como um pagão ou como um pecador público. Como eu vou olhar cada pessoa, cada situação com a atenção desses passos? Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vivei a palavra, da palavra e na palavra. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Graças a Deus. Deus.